Boa tarde, irmãos. Deus abençoe a todos que estão aqui presentes, né? São muito bem-vindos. E Deus abençoe os nossos irmãos através da internet que estão nos acompanhando, né? Tirando um tempinho para estar conosco, né? Nessa tarde. A gente atrasou um pouco. Estava vindo de Santa Maria do Herval e o trânsito ali no Hamburgo estava... Pegaram o trânsito ali também? Eu pensei em vocês, né? Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Números, capítulo 27, versículo 18. Verso 17, melhor. Verso 16. O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair, que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelha que não tem pastor. 18. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. O Senhor Deus abençoe a leitura da sua palavra. Poder assentar. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um profeta menor abaixo de Brana. Falando em menor, eu tenho aqui a escritura de Amós 7, versículo 14, e também Efésios 4, versículo 11, que eu gostaria de ler com os irmãos também. Quando nós temos falado muito sobre o ministério quíntuplo, né? E que o Antigo Testamento ele é uma sombra do Novo, né? Tudo que você vê no Novo estava no Antigo, né? Adão era um tipo de Cristo, Moisés era um tipo de Cristo. E quando nós ouvimos de um ministério quíntuplo no Novo Testamento, tinha um ministério quíntuplo no Antigo Testamento. Porque é a maneira de Deus trabalhar. Esse ministério quíntuplo, nós vemos ele no Jardim do Éden, nós vemos ele no deserto. Nós vemos no deserto, quando Moisés levanta o tabernáculo ali no deserto, nós vemos esse ministério ali também. E falando sobre profetas, né? A confusão sempre foi por causa de profetas. Profetas. E agora nós temos que ficar com aquilo que diz a Bíblia e a mensagem. Se nós não pudermos sustentar o que pregamos com a Bíblia e com a mensagem, não falamos nada. Então, profetas maiores e profetas menores. Às vezes as pessoas têm a dúvida, têm a pergunta também, por que maiores, né? Por que menores? Eles, diante de Deus, não são profetas? Claro. Isaías e Amós, eles são profetas diante de Deus. Mas por que Isaías é um profeta maior? Fez uma obra maior. E se fala mais dele do que se fala do profeta Amós. Você vai lendo na mensagem de Mombrana, você vai vendo isso aí. E há um profeta menor abaixo de Brana,
Sempre houve um profeta menor abaixo. Nós tínhamos Elias, mas nós tínhamos também Micaías. Ambos eram profetas? Claro que eram. Agora, o que fazia Micaías? Micaías apenas repetia aquilo que Elias já tinha profetizado. Mas não quer dizer que Micaías não era profeta e que Elias também não. Elias era profeta. Só que Micaías era um profeta menor, apareceu muito pouco. Agora, Elias já aparece. Elias já aparece em toda a Bíblia. Amós, o que Amós diz? Vamos ler um pouquinho de Escritura? Amós 7,14. Respondeu Amós dizendo a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boeiro e cultivador de sicômoro. O irmão Branham também dizia: eu não sou profeta. Depois ele dizia: crê que eu sou seu profeta. A pessoa recebia a cura quando ele dizia: eu creio. Ele dizia: eu não sou. João Batista também disse: eu não sou. Mateus 23:34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Então, Jesus prometeu enviar profetas. Agora, quando nós chegamos em Efésios 4:11, São Paulo está citando uma escritura do Antigo Testamento do Salmo 68. Efésios 4, 10, 9 a seguir é o Salmo 68. E ele que subiu ao alto, ele deu dons aos homens, aí São Paulo vem, e ele deu uns para profetas, uns primeiro apóstolos, depois profetas, evangelistas, pastores e doutores. Ele deu uns para profetas. Agora, não quer dizer que esse profeta no plural é somente Paulo e Brana. Não. Isso é uma aplicação. Isso aí está certo, está correto. Mas Paulo foi um profeta maior. Mas nos dias de Paulo, da igreja primitiva, tinha mais profetas abaixo de Paulo. Vamos ver na Bíblia? Ele deu uns para profetas. Paulo era profeta maior, mensageiro do dia, o mensageiro da hora. Atos capítulo 11, versículo 27. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Então, tinha profetas? Tinha. Paulo era o profeta do dia. É o profeta maior. Como no Antigo Testamento você tinha o profeta maior, mas tinha o menor também. Isso nós vamos ver dentro da mensagem que o irmão Brana disse. Ele disse Micaías, Miqueias. Ele era um profeta menor. Ele profetizou. Isso não quer dizer que ele era inferior ao profeta maior. Levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Ágabo é aquele que se amarrou e profetizou que Paulo ia ser preso. Olha, o profeta menor falando que o maior ia ser preso, e aconteceu. Você lembra essa passagem? Foi Ágabo que apareceu naquele culto e disse assim diz o Espírito. Que era para Paulo. Aí os irmãos disseram: Paulo não vai. E Paulo sabia que aquilo procedia do Senhor e que o que Ágabo estava falando estava correto. Você acha que nos dias do irmão Brana não tinha profetas? Claro que tinha. Mas o irmão Brana era o profeta maior. Existia profetas nos dias dele.
Ele ainda diz, profeta no termo inglês é um pregador. Mas tinha pessoas também que tinham visão. Mas irmão Branham era o mensageiro do dia, meus irmãos. Quando diz Efésios 4:11, profetas, não é que era só, está se referindo a Paulo e Branham, porque senão ele diz também pastores. Aí será que seria somente 2 pastores? Paulo e Branham? Não. Então nós temos que colocar isso de acordo com a mensagem. Porque se você não coloca, você vai colocar a vaca pastando em cima da árvore. Então, o profeta maior, o mensageiro do dia, da hora. Agora, não era somente Ágabo que era profeta. Atos 13, versículo 1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber. Nós sabemos que Paulo era o profeta do dia, mas na igreja também tinha profeta. Não está falando aqui de dom de profecia, não. Era profeta mesmo. A saber, Barnabé e Simeão, chamado Nige, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Veja, Saulo estava entre profetas e doutores, nesse ministério quíntuplo. Tentando você entender, para o povo sair um pouquinho da confusão, e você voltar essas coisas para o dia que nós estamos vivendo. Porque no dia que nós estamos vivendo, eles querem dizer que não tem mais profetas. Leia o desejar de Deus. Não tem mais apóstolos? Claro que tem. Tem profetas. Porque a mensagem é profética. E João, o profeta de Deus, disse que ele é apóstolo e ele é profeta. Ele não é o profeta da era. Não, ele não é o profeta maior. Ele é o profeta menor abaixo de Branham. Porque Josué era um profeta menor. Eu vou provar depois pela mensagem. Josué era um profeta menor abaixo de Moisés. Micaías era um profeta menor abaixo de Elias. Houve os profetas Jonas, Obadias, Naum, todos eles eram profetas menores. O irmão Branham mostra que todos eles eram menores, mas eles, vamos dizer, Elias, Jeremias, Ezequiel, eram profetas maiores, porque se destacaram mais. Era o mensageiro do dia. Mas tinha outros profetas? Tinham. Naquele mesmo ano, tinha profetisa, que o rei Josias foi consultar a ela. Eles leram o livro que estava perdido e não entenderam, tiveram que chamar a profetisa, porque não tinha um profeta ali. Era uma profetisa, era ela uma profetisa maior? Não, ela tinha o dom. E consultaram a ela. Hoje, a esposa, ela é profeta. A esposa é profeta. Porque é ela que comeu o livrinho, selos revelados, e profetiza outra vez. Vamos mais um aqui? Atos 15, versículo 32. Depois Judas e Silas, que também eram profetas. Não era só Paulo. Exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. O irmão José Branham é profeta, não é o profeta da hora.
O profeta da hora foi o irmão Brana. João hoje é profeta. Aonde? Efésios 4:11. Porque não tem profeta fora de Efésios 4:11. Fora de Efésios 4:11 é falsos profetas. Certo? Profeta verdadeiro está em Efésios 4:11. Pastores verdadeiros está em Efésios 4:11. Evangelistas verdadeiros está em Efésios 4:11. Fora dali são falsos mestres, falsos pastores, falsos doutores. Então, Efésios 2:20 diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós iríamos saber alguma coisa dos selos se irmão Brana não revelasse? Depois o irmão Brana foi proibido de falar. Tinha que ter um profeta menor, abaixo de Brana, João, para poder comer o livrinho e fazer-nos entender que eram os selos, que eram os trovões, que era o novo nome, nos tirar do enredo. Eu quero ser claro para poder ajudar. Para poder ajudar irmãos pela internet. Grande luz resplandecente, parágrafo 80. A luz se apaga. Eles estavam dando testemunho. E, finalmente, eles convocaram o sinédrio para um concílio. E os sábios e os profetas entraram. Com um pequeno profeta menor, com o nome de Miqueias. Miqueias era o quê? Um profeta menor. Não que ele era inferior. Ele foi chamado para fazer um trabalho pequeno. Trabalho pequeno. Isaías já foi chamado para escrever uma mini Bíblia, um livro com 66 capítulos, quando a Bíblia tem 66 livros. Ezequiel já foi um profeta do tempo do exílio, do cativeiro, vamos dizer, de mais destaque, como foi Daniel. Daniel é considerado profeta maior, não é profeta menor. Agora, Miqueias foi um trabalho pequeno. Ele foi chamado de um profeta menor. Paulo, vocês lembram que disse São Paulo, em 1 Coríntios 12? Eu não sou inferior a nenhum dos apóstolos. Trabalhei muito mais do que eles. Agora, Pedro era profeta? Sim, irmão Brana disse que era profeta, era apóstolo. No seu dia. E Paulo era profeta, era apóstolo, era pastor, era doutor, era evangelista, era tudo. Como o irmão Brana disse que Jesus foi até diácono da igreja, né? Tem que pegar uma zorrague, botar os cambiadores, os negociantes para fora a chicotada. Ele foi até diácono. Então, São Paulo, você já leu ali quando São Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3 de São Pedro, ele disse que, como nos falou o nosso amado irmão Paulo, que existe pontos difíceis de entender, no qual os ignorantes instáveis detupam para a sua própria perdição. Ele deixou pontos que foram difíceis de entender. Então, Pedro reconheceu o ministério do apóstolo São Paulo, não só como um apóstolo, mas como profeta, porque os pontos ali não era para ele entender, não era para a igreja ortodoxa entender, não, era para esse tempo, porque o irmão Brana vem e disse assim: se os de Paulo entrar, os meus também entram, porque eu preguei o mesmo que São Paulo pregou. Vocês lembram disso?
Vamos ver mais um pouquinho. Infalíveis, Realidade do Deus Vivo, parágrafo 82, pregado em 1960. Não disse a Bíblia que essas coisas aconteceriam quando ele viesse? Não profetizou isso o profeta Isaías? Não falaram sobre isto Jeremias, Ezequiel e todos os profetas menores? Nós vemos o quíntuplo no Antigo Testamento, foi uma sombra do verdadeiro quíntuplo no Novo Testamento. Nós vemos os profetas maiores no Antigo Testamento e vemos os profetas menores no Antigo Testamento. Vemos os profetas maiores no Novo Testamento. Nós temos na igreja, nas eras, nós temos Brana, nós temos Paulo e Brana, profeta maior, mas nós também temos profetas menores. Os profetas menores não vieram para revelar. Veja, Paulo não veio com a missão de revelar os selos. Ele veio como um mensageiro aos gentios. Por isso ele disse que ele trabalhou muito mais do que todos os apóstolos. Agora, irmão Brana já veio com uma missão: deixar esses selos revelados para nós. Agora, teria que ter profeta menor, abaixo do profeta maior. Porque Josué era um profeta menor abaixo de Moisés. Esse é o 82, né? A maneira de um verdadeiro profeta, 63. Eu não vou ser extenso. Agora, Amós era profeta de Deus, um verdadeiro profeta. Agora, isso aqui o irmão Brana falando, Amós disse que ele não era. Ele não era. Aí, irmão Brana diz, Amós era um verdadeiro profeta. O pastor Osmar diz assim, eu não sou profeta. Eu digo, pastor Osmar é um profeta. Menor, mas é um verdadeiro profeta. Abaixo de Brana, não é acima, não é igual, abaixo. Você está entendendo? Qualquer homem que já leu sobre Amós conhece a coragem daquele homem destemido de Deus. Ele é considerado um dos profetas menores, pois ele não permaneceu muito tempo, mas ele certamente colocou o machado à raiz da árvore. Ele foi um dos mais destemidos dos profetas. E ele veio com a unção. Agora, no ano 2000, quando o pastor Osmar começou esse ministério, Deus levantou ele. Foi um homem de coragem, como o irmão José da Silva canta o hino, né? Enfrentar esse gigante, porque o nosso hino nacional chama o Brasil de gigante pela própria natureza. Vocês conhecem o hino do Brasil, né? Eu estou falando para brasileiro aqui, estou falando para africano também, mas o hino de gigante pela própria natureza. E um homem, nos anos 70, chamado Joaquim Gonçalves Silva, enfrentar o mundo denominacional com a mensagem da primeira e segunda etapa, da restauração. Sacudiu o Brasil e 7 nações. Era um pregador, era um profeta menor. Pastor Joaquim Gonçalves Silva era um profeta menor, abaixo de Brana. Muitos sinais, maravilhas. Na época da ditadura, eles iam pegar ele, porque foi preso, amarrar numa pedra e jogar no mar. E ele nunca deixou de pregar. Na ditadura, depois, ele encontra essa mensagem e revoluciona o Brasil e 7 nações. Agora, do meio do ministério da mensagem, sai um homem chamado Osmar Rodrigues Costa, um profeta. Porque ele pregou
esta mensagem e nos mostrou que nós não sabíamos. Aí ele vai no púlpito e diz: eu não sou profeta. Mas não é ele que diz que é. Você tem que ver. Quem é que fez isso no Brasil e no mundo? Mostrar que ele subiu com um novo nome. Isso aí não é um ministério para pastor, não. Nem para evangelista. Isso é um ministério para profeta. Profeta é o homem de visão. Porque as pessoas pensam que visão é fechar os olhos assim. Não, é um homem de visão. A visão dos selos, a visão do novo nome. Para que maior visão do que esta? Ver que o Cordeiro saiu do trono, que a intercessão tinha terminado, que Brana era o 7º selo, descobrir tudo isso aqui. Eu, pastor, muitos anos, lendo e relendo a mensagem, nunca vi. E eu li a mensagem, como eu peço ao irmão Jonas, para ler aqui a zero, eu li aqui para o povo aqui. Era selo, era mensagem que vinha nova, a gente lia tudo. Nunca tínhamos visto nada. Porque nós não éramos profeta. Pastor é alimentador. Agora, o pastor também pode ser profeta. O irmão José Brana é profeta e também é pastor. Só que ele está fazendo um outro tipo de trabalho. Ele é um profeta menor. Ele está fazendo um outro tipo de trabalho. Diferente do que o pastor Osmar está fazendo, com a mesma mensagem. Você lembra Micaías? Aparece uma vez só, é um profeta menor. No desafio, ali com Zedequias, que também era profeta. O irmão Brana diz: ambos eram profetas. Só que Micaías tinha a mensagem de Elias. Só que João hoje tem a mensagem de Brana. Um profeta menor tem a mensagem do outro. Não que ele não profetiza, não fala. Mais de 4.000 mensagens pregadas para o Brasil e o mundo. Isso não é uma mensagem de um pastor, onde Moçambique, Angola, Portugal, Estados Unidos, outros países têm ouvido. E eu tenho ouvido o testemunho lá da Romênia. Pastor, nós limos os selos, mas nós não sabíamos nada até ouvir o pastor Osmar pregar. Aí o entendimento abriu. Então, nós lemos aqui a maneira de um verdadeiro profeta. Então, Amós foi um profeta destemido, mas ele era um profeta menor. Profeta menor não é o profeta do dia. Moisés era o profeta do dia. E como lemos aqui, Senhor, coloca um homem sobre essa congregação. Deus ia recolher a Moisés. E a congregação não ia ter um líder. Alguém para conduzir e colocar Israel dentro da terra prometida. O profeta de Deus, provando a sua palavra, pregada em 16 de agosto de 1964, em Jeffersonville, Indiana, ele disse assim: observe quando chegaram a Cades Barneia. Aqui. Eu vinha dirigindo e atrás da escritura. Aqui eu consegui achar, através do busca. Eu sabia que estava aqui, marcada. Põe um homem sobre essa congregação. Observe quando chegar a Cades Barneia. 111, provando a sua palavra. Eu sei que você quer anotar aí.
Em Cádiz Barneia, Moisés enviou um de cada tribo para espiar a terra, para verem de que modo era para entrarem. E ele enviou seu general, Josué, que era profeta, assim que enviou um profeta menor abaixo de Moisés. Era Josué profeta? Além de general, era profeta. Quando o pastor disse assim, eu sou um pastor local, mas é um profeta também, menor abaixo de Brana. Porque Moisés confiou a Josué. Deus confiou a Micaías. Você vê que custou a prisão de Micaías, mas ele não arredou o pé. O que Elias tinha dito, ele disse para Acabe. E ele enviou seu general, Josué, que era profeta, assim que enviou um profeta menor abaixo de Moisés. E Josué dava ouvidos a Moisés. Micaías dava ouvido a Elias. Silas dava ouvido a Paulo. Pastor Osmar dá ouvido a Brana, porque prega, como dizia o saudoso Aniceto, com a mensagem na mão. Coisa que vocês não fazem. Povo da primeira e segunda etapa, deixaram a mensagem de lado. Prega com a mensagem na mão, e eu estou pregando aqui com a mensagem na mão. Nosso tema é um profeta menor abaixo de Brana. João, um profeta menor abaixo de Brana. Pode colocar isso aí no tema também. Porque está aqui, Josué, um profeta menor. E Josué dava ouvidos a Moisés. Não a Coré, não a Datã, não a Balaão, que também era profeta, mas não era do Efésios 4:11 daquele dia. Era do falso quíntuplo, não era do quíntuplo verdadeiro. Mensageiro, irmão, mensageiro, profeta, as eras tiveram 2. Paulo e Brana. Mas nos dias de Paulo também tinha os profetas menores. João era um profeta nos dias de Paulo. Ele assumiu a igreja de Éfeso, se tornou pastor. Paulo foi o pastor, depois Timóteo e depois João. E também era profeta, porque o irmão Brana disse que ele era profeta menor. Não que João era profeta maior, menor. Aí chegamos nos dias de Brana. Irmão Brana disse que o quíntuplo não estava completo. Por quê? Não tinha um profeta maior. Paulo tinha morrido, tinha só mensageiros. Restaurador. Tivemos Lutero, Wesley, que não eram profetas. Mas o irmão Brana, em outra parte, ele disse que também eles eram profetas. Eles eram 7 olhos de Deus, mas não no sentido de um profeta dispensacional, de um profeta do dia. Não. Ele disse que Lutero, Wesley, os mensageiros, eles tinham visões. Deus operou sinais através deles. Está escrito nas eras, na história deles. Agora, quando nós chegamos no tempo do irmão Brana foi o profeta dispensacional, o profeta da hora, profeta da era. Eu tinha outras mensagens aqui, mas vamos lá. E Josué dava ouvidos a Moisés, e o enviaram. Vê? Ele dava ouvido a Moisés.
Vamos terminando? Vamos terminar aqui com E Não Sabeis 229. Isso aqui é bem forte. Pregado em 65. Onde ele conta aquelas visões e tudo, né, que cumpriu-se nos selos. Ele disse: este homem, não vou dizer seu nome porque não soa muito bem, né, não soa bem aqui, vê você? Ele disse: eu conheço William Branham. Ele disse: porém, ele é todo falso em sua doutrina. Irmão Branham tinha que aguentar essas coisas no seu dia também. Ele foi chamado de Deus até um diabo. Então, este homem disse: olha, William Branham, na sua doutrina, ele é todo falso. Não é pentecostal, ele não crê na evidência inicial. Outra coisa, ele disse: esses profetas maiores e menores, não há tal coisa. Que incrédulo. Agora, você vai dizer que não tem profeta menor? João é um profeta menor. José é um profeta menor. Irmão José Branham, filho do irmão Branham. Ele não é o profeta da era. Se alguém disser que irmão José é o profeta da era, isso aí é um ensino falso, é errado. Se disser que o pastor Osmar é o profeta da era, também é falso. Mas ele é um profeta menor, que comeu o livrinho e profetizou outra vez. José já não foi para comer o livrinho e profetizar de novo, ele faz outro trabalho, que ajuda muito a noiva. Então esse incrédulo aqui disse: olha, não tem profeta maior e nem menor. E mais adiante ele disse: se vocês querem crer nisso, que creiam. Meu irmão, isso aqui é para o eleito, é para você. Se você teve alguma dúvida, você conserte as suas dúvidas com esta palavra. Olhe no espelho dos selos. Você vai enxergar essa verdade. Você vai enxergar. Porque, às vezes, alguém quer um profeta para operar sinais, maravilhas. Não. Tem profeta que vem somente para trazer uma mensagem. Ágabo veio para dizer sobre aquela fome. E depois amarrar Paulo ali e dizer para ele não ir a Jerusalém, que ele ia ser preso. E Paulo foi e aconteceu como Ágabo falou. Não é que Paulo foi desobediente. Paulo também tinha uma visão maior do que Ágabo. Ele tinha que ir a Roma. Ele tinha que ir. Ele já tinha evangelizado aquelas partes todas, ele tinha que ir lá. Ia morrer ali. Então, a pessoa tem uma ideia que um profeta ele tem que operar grandes sinais. É errado. Às vezes a missão de um profeta, como Jonas, profeta menor. A missão dele foi para ir a Nínive e clamar contra ela. Foi só aquilo ali. Você não encontra mais nada sobre Jonas. Você vê o nome dele lá ali no Antigo Testamento uma, duas vezes. E o seu livro, né? Mensagem: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O profeta diz: agora, como pregador, não penso que Jesus foi um grande pregador de destaque e enfático. João Batista era um pregador, mas não fez nenhum sinal, em absoluto. Ele nunca realizou nenhum milagre. Ele veio trazer uma mensagem e precursar a primeira vinda de Cristo. Nenhum milagre. Jesus já veio operando sinais e maravilhas. Cada um vem com uma missão, com um tipo diferente de ministério. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé? A mensagem de irmão Branham está recheada sobre isso, profeta maior, profeta menor. Então, quando nós trazemos para o dia que nós estamos vivendo, o pastor Osmar não é o profeta da era, ele é um profeta menor abaixo de Branham. Mas ele é um profeta de Efésios 4:11. Ele não pode estar fora de Efésios 4:11, porque ele mesmo deu uns para profetas, plural. Aquilo não quer dizer que é só dois.
São dois profetas da era. As eras só tiveram 2 profetas maiores. Esse foi Paulo e Brana. Mas profetas menores tiveram muitos. Grande Deus, viemos hoje fazer um esclarecimento, Pai, sobre o 5º ministério. E nós sabemos que a cada dia nós vamos aprendendo de Ti. Aprendendo a cada dia, Pai. Nós nunca vamos parar de aprender. E essa mensagem é rica. Essa mensagem é tudo para nós. Tira as dúvidas, ajuda teus filhos e tuas filhas e abençoa cada um. Dissipa essas dúvidas, Senhor. Revele, Senhor, a tua palavra. Porque às vezes nós pensamos que nós já temos toda a revelação. Não, nós temos muita coisa ainda para ver. Vimos uma parte, não vimos tudo. Vimos um pouquinho. Talvez estamos tão longe daquilo que é tão real. Mas naquilo que o Senhor tem nos mostrado, nós temos enfocado nossos olhos espirituais para poder compreender, Senhor, e saber separar os ministérios. Nós não temos uma gramática para poder colocar essas palavras, Senhor, mas falamos a um povo simples. E um povo simples também, eles têm um entendimento simples, e eles vêm aí, e ali o Senhor faz eles entender o que o Senhor está querendo dizer através do teu vaso, do teu servo. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas, nossas falhas. No nome de Jesus Cristo.